Facebook, mas antes eu queria falar uma coisa. A semana passada, uma onda explodiu na internet. As pessoas, através de 2 utensílios escolares, ou caneta ou lápis, faziam um chamado Charlie Challenger, invocando esse espírito. E quem fez essa pergunta foi Samantha, ela é de Recife, ela é espírita, e ela diz o seguinte: amo demais esse programa e gostaria de ter a minha pergunta pescada agora. Gostaria de saber o que o professor está achando dessa onda na internet das pessoas estarem invocando o espírito de um tal de Charlie. E o que a Bíblia diz sobre invocar espíritos? Professor, você sabe que isso daí foi viral essa semana. O que a gente pode orientar os nossos jovens aí, os adolescentes, que por curiosidade acabam fazendo esse tipo de brincadeira, mexendo com as coisas espirituais? Muito boa essa pergunta ter sido colocada. Samantha, muito obrigado. Olha, para nós é uma honra saber que você ama o nosso programa. Pode ter certeza que mesmo não a conhecendo pessoalmente, você tem o amor nosso também, da nossa equipe, viu? Você tem o nosso carinho, o nosso respeito. Este programa existe para pessoas sinceras como você, que buscam conhecer a vontade de Deus. Eu vou ler para você alguns textos sobre o que a Bíblia diz a respeito do invocar espíritos. O primeiro texto, tem vários textos, Samantha, mas eu vou ler para você alguns. O primeiro é Levítico 19, verso 31. O texto diz assim, ó: não procureis os que consultam os mortos, nem os feiticeiros. Não os consulteis para não serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui Deus dá uma orientação bem direta para os seus filhos, dizendo o seguinte: filhos, não procurem os que consultam mortos, que invocam espíritos, não se envolva com feiticeiros, porque você vai se contaminar espiritualmente com eles. Um outro texto, querida Samantha, muito claro e importante para nós analisarmos essa questão, é Deuteronômio 18. Quando Deus começa a dar algumas orientações para o povo de Israel, para eles entrarem na terra prometida, Deus começa a dar algumas orientações e fazer alguns pedidos para eles, assim: filhos, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, há certas práticas entre os pagãos que eu não quero que vocês adotem. E quais são essas práticas? Vou ler para você Deuteronômio 18, a partir do verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Veja, essas práticas que Deus vai proibir são abominações, ou seja, coisa que ele abomina, repugna, né? Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti. Serás perfeito para com o Senhor teu Deus. Então, querida Samantha e querido irmão, irmã espírita, não tenha dúvida que, biblicamente, Deus abomina a consulta aos mortos. E por quê? Biblicamente, a morte é um estado de inconsciência até o dia da ressurreição. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, Salmo 146, 4, Salmo 88, 10 a 12, João 11, 11 a 14, 1 Coríntios 15, 23, Daniel 12, 2, são alguns dos textos que mostram que a morte é um sono até a ressurreição. Então, sendo querido que há só 2 poderes no universo, Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos, de acordo com Apocalipse 12, 7 a 9, nós cremos que se Deus abomina essa prática, é porque os espíritos ali envolvidos não são espíritos de pessoas mortas, porque elas estão dormindo. São demônios
anjos caídos que personificam as pessoas que morreram com o objetivo de enganá-las, desviar a atenção delas da Bíblia para aquilo que é sobrenatural. Então você que é um adolescente, tenha muito cuidado. Não pratique nada que envolva consulta a mortos, porque biblicamente Deus realmente abomina essa prática. São os demônios que estão diretamente envolvidos ali. Mas além disso, além da abominação bíblica, professor, você não acha que o inimigo pode se aproveitar dessa abertura na mente e se apoderar até mesmo dos jovenzinhos, professor? Porque até na internet aparece jovenzinhos sendo possuídos. E eu já queria lançar a próxima pergunta, você responde na sequência. Biblicamente, quando um caso de possessão é verdadeiro, como que a gente consegue biblicamente identificar quando o demônio se apodera de uma pessoa? Muito boa essa pergunta. Uma vez eu li um artigo do Dr. Adami, é um psicólogo que fez teologia também, ele mora nos Estados Unidos. Um abraço para o Dr. Adami e toda a sua família, não é? Que vi eles tem algum tempo. Eu li um artigo do Dr. Adami muito interessante. Ele é um doutor em psicologia. Ele fez uma diferenciação muito interessante. Entre as coisas que ele menciona, não vou lembrar de todas agora, obviamente, porque faz anos que eu li esse artigo. Uma das coisas que ele faz a diferença é o seguinte: uma pessoa com uma enfermidade mental, normalmente ela não tem repulsa de Jesus. Ou seja, você fala no nome de Cristo perante a pessoa, isso é indiferente, né? Agora, uma pessoa possessa por um demônio tem uma aversão absurda em relação a Cristo. Por quê? Obviamente, o demônio tem uma aversão a Deus e a tudo que tem a ver com Deus, né? Uma outra diferença interessante que alguns psicólogos apontam, entre eles o Dr. Adami, é que a pessoa com enfermidade mental, ela mantém ainda o seu estado. Mesmo que ela tenha um problema mental, ela é ela mesma, né? Agora, uma pessoa possessa, quem viu sabe, é uma outra personalidade tomando conta da personalidade do indivíduo, revelando segredos e coisas que aquela pessoa que foi possessa, ela não sabe, ok? Então, essas são algumas das maneiras de você fazer uma diferença. E realmente, quem brincar, pisar nesse tipo de terreno, a possibilidade dele ser possesso ou ter uma influência maligna na sua vida é muito grande. Nós não podemos brincar com o inimigo. Olha a advertência que a Bíblia tem para nós aqui, ó, em 1 Pedro 5, 8, ó. Tende bom senso e estai atentos. Olha, aqui Deus está dizendo para esses adolescentes o seguinte: filhos, tenham bom senso, sejam sábios, sejam inteligentes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, que procura quem possa devorar. Então Deus está falando o seguinte, ó, deixa eu passar uma linguagem adolescente, fica esperto, né? Fique esperto, porque o diabo é como um leão. Ele vai rodeando você e quando você der a bobeira, meu amigo, ele pega você. Então, leve a sério as coisas espirituais, não brinque com esse tipo de coisa. Vai estudar a Bíblia, porque aqui você tem uma carta de amor de Deus para você. Eu acho que é importante a gente reforçar isso, professor, porque os nossos jovens, hoje tudo é moda. É moda os filmes de demônios, e eles passam a até admirar isso. E começam a mexer nesse terreno, que é uma linha tênue, e quando se apercebem já estão sendo maltratados, prejudicados, possuídos pelo demônio. E a gente tem que alertar e fazer com que eles tomem bastante cuidado com isso, porque não é brincadeira não. E quando você fala aí para ler a Bíblia, talvez não seja atrativo para os nossos jovens, mas a gente tem que sempre embutir isso na cabeça deles, para que eles possam, de alguma forma, conseguir ter essa vontade, porque não é fácil no mundo que a gente vive, viu, professor? Eu falo isso pela preocupação dos nossos filhos. A gente sabe que esse mundo está completamente tomado pelas forças do mal, e isso é muito comum. Então você, pai, cuide com o que o seu filho está vendo na internet, cuide com o que ele está assistindo, as séries que tem aí fazendo sucesso, que se você for ver, todas são feitas pelo inimigo de Deus. A gente tem que tomar cuidado e salvar as nossas crianças, porque, como o professor mesmo diz, o leão está aí rugindo, ele quer tragar e vai pegar. Então,
Tome cuidado, não brinque com essas coisas.